exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar sobre um assunto que envolve questões, sim, emocionais. Sim. Familiares, mas também exige atenção às regras legais. Herança. Aqui no Brasil, a herança é o conjunto de bens, direitos e dívidas deixados por alguém que falece. E a sua divisão segue regras legais para garantir justiça e proteger os familiares mais próximos. Mas você sabe quais são os tipos de sucessão que a lei prevê? Eu acho confuso, tá? A ordem de herança segue uma prioridade para descendentes, ascendentes e, na ausência deles, o cônjuge. Observando, né, assim, dividir os bens. Parece até tarefa fácil, não parece? Quando a gente olha assim, pensa dessa forma, mas o cenário muitas vezes não é assim uma linha reta e aí surgem dúvidas. Como fazer um inventário, hein? Filhos adotivos, será que eles têm os mesmos direitos dos que os biológicos? Será que um herdeiro pode ser excluído assim? Será? Eu não quero que as coisas fiquem para Abi. Pensou? Será que isso pode acontecer? Bem, para entender o assunto e conhecer melhor cada detalhe sobre o tema, a gente recebe o advogado e especialista em direito sucessório, André Navarro. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigada. Muito bom estar aqui novamente. Oi, doutor. Tudo bem? Prazer. Tudo Pode bem? se sentar. Obrigado. Doutor, quando a gente fala de herança, eu acho que é uma coisa que a gente falou no começo do programa, né? Todo mundo sabe que em algum momento a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas a gente evita, porque parece que junto com a palavra herança vem uma palavrinha escrita assim, conflito, vai dar briga. Isso é verdade, Incrível, doutor? né? Quando mexe com dinheiro, as pessoas se transformam. Boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, é um prazer estar de volta aqui, agora com a Gabi também. Vocês percebem que eu estou com uma voz um pouco mais máscula, mas é por conta da garganta, tá ruim. Então esse tom não é o meu. Mas assim, eu estou um tanto quanto afônico, mas respondendo, né? Tá. Não era para ser, o conflito não era para existir, mas como a Gabi colocou, envolveu dinheiro, às vezes não necessariamente dinheiro, às vezes uma rixa que está lá atrás de família, que ela vem trazida à tona no momento do falecimento dos pais, alguma coisa assim. Então, assim, normalmente há um conflito, há no mínimo um constrangimento, né? Sim. Um desconforto. Tanto é que a gente quase... Qual família que conversa isso em vida? É muito sensível. Quero conversar, planejar com os meus pais sobre o patrimônio. Todo mundo fica muito sensível, a gente encontra muito no escritório. As pessoas ficam, mas eu não quero falar disso ainda. É um assunto sensível, né? Mas muito comum. Mas que precisa ser dito, né? Sim, sim. E tem muitas nuances aí nessa questão da herança e que as pessoas têm dúvida. Eu vou falar já a minha, que eu falei que eu tinha uma dúvida antes. Claro. Quando a pessoa está em vida ainda e ela distribui esse patrimônio, tudo que ela tem, a casa, a bicicleta, o papagaio e periquito, ali para os filhos. E daí ela falece. Falece, ótimo, né? Falece. Ela já distribuiu tudo em vida. Precisa fazer depois um inventário ou algum outro documento? Como que funciona essa questão? Tá, só para a gente abrir aqui, preambular, o que é o inventário? O inventário é um procedimento onde a gente faz o levantamento de todos os bens que o falecido deixou. Se ele já esvaziou-se desses bens, já foi doado, tudo dividido certinho, não há motivo, em tese, para se abrir o inventário. A não ser que algum dos herdeiros eventualmente se sinta preterido, né? Foi mais dinheiro para ele, foi menos para mim. Daí se abre o inventário por conta da confusão. Mas se você não tem nenhuma dívida, nenhum patrimônio, não há que se abrir o inventário, tá? O inventário é justamente para fazer esse levantamento do que foi deixado e partilhar, posterior partilha. Do que ainda tem. Do que ainda tem. Quando a gente fala de herança, inventário, enfim, quem tem direito, doutor? Existe uma ordem, por exemplo, primeiro é o filho ou a esposa? Como que funciona essa separação? Sim. O direito, ele tenta abarcar todas as situações possíveis, mas não é tão fácil, né? Cada família tem um arranjo. O nosso Código Civil, ele preconiza, tem o artigo 1829 do Código Civil, que tem lá uma ordem de sucessão hereditária. Essa ordem, que todo mundo entenda de maneira mais simples, normalmente os descendentes, melhor dizendo, têm uma preferência. São os filhos, os netos, essa ordem que a gente chama de uma ordem mais vertical, né? E tem os ascendentes também. Em caso, por exemplo,
eu faleço e eu não tenho descendentes, normalmente volta para os meus ascendentes. E também, a depender do regime de bens, o cônjuge sobrevivente, ele herda junto com os descendentes também. Os tá? ascendentes seriam os pais. Os pais, pais, avós. Isso. Quem veio antes do que você, isso, né? Exatamente. E olha, uma coisa que a Abi falou ali no começo e que me gerou uma curiosidade é a questão de dívidas. Porque a gente tá falando só da parte boa, né? Sim, a gente tá sim, falando só da casa, do carro, do dinheirinho que ficou na conta. E no caso das dívidas, as pessoas, né, os filhos, enfim, eles também ficam com essa herança? Então, vamos lá. Quando a gente fala de herança, em estrito senso, uma coisa mais restrita, a ideia é que, assim, essas dívidas, elas não ultrapassem a força da herança. Por exemplo, se eu deixei de herança 100 e as minhas dívidas, eu tenho 100 de dívida, então ficou elas por elas. Em tese, se eu deixei mais heranças, deixei 105 de dívidas e deixei 100 patrimônio. Então, a gente vai empatar os 100 ali para pagar as dívidas e os 5 vai acabar, essa herança não vai passar para os herdeiros, tá? Existem alguns contratos, para a gente não confundir, que também é o seguinte, eu faço um contrato com você, você vem a falecer, mas os seus filhos vão responder por esse contrato de alguma forma. Mas isso é muito específico. De forma geral, não respondem pelas dívidas, até na força da herança, tá? Porque não adianta eu deixar 100 mil reais, eu deixo 100 mil reais, mas a pessoa tem de dívida 200 mil reais. Não faz sentido a pessoa pagar uma dívida que era de quem faleceu. Tá? Mas há muitas nuances, a regra geral é essa. Tá. E aí, geralmente, por exemplo, ela também não vai ficar com herança, vai ficar o... Isso, exatamente, exatamente, né? Exatamente. Há muitos casos que tem empresas, eu tenho clientes que têm empresas e certa empresa não está numa situação muito boa. Sim. Daí os filhos ficam doidos para pegar naquela empresa deles, eles não abrem mão, né? Tem um instituto que chama renúncia. Não, mas a gente quer a empresa. Eles pegam a empresa, pegam com dívida e tudo, o que era uma bênção vira uma maldição. Então, assim, o advogado, eles servem justamente para equacionar isso aí, entender, olha, vale a pena fazer, renunciar a essa herança ou não, enfim. Tá? Boa. Tem perguntinhas, doutor? Coloca pra gente, Ná. Da Rose. Boa tarde, Gabi e doutor. Quem tem Alzheimer pode fazer testamento? Quem não tem filhos e nem pais vivos, a herança fica para os irmãos? E se não tiver irmãos, fica para quem? Várias perguntinhas aí, doutor. Sim. Vamos por partes? Vamos. Então, quem tem Alzheimer, isso aí é uma questão de perícia, vai demandar perícia médica, né? Se a pessoa ela tem uma faculdade mental plena, ela pode deixar um testamento. Agora, se for... porque quem que vai questionar esse testamento? Me permitam só uma nuance. Testamento não é aquele documento que a gente viu, acho que já falei isso aqui outras vezes, que em Hollywood a gente abre aquele documento, deixou tudo para mim e agora é assim. Não. Testamento você pode dispor da sua vontade, porém vai ter que ser necessariamente aberto o inventário por conta do testamento e ele pode ser indagado, ele pode ser impugnado. Imagina o seguinte, alguém fala assim, mas esse testamento foi feito na época que meu pai tinha Alzheimer, ele vai ser contestado e pode ser anulado. Tá? Então, assim, ele não é escrito em pedra, né? Então, assim, é uma questão que vai demandar, em tese, quem tem um Alzheimer em estado avançado, ele não goza das faculdades plenas, então ele não faz sentido ele deixar um testamento, né? Até mesmo porque ele vai falar, não lembro disso depois, né? Sim. É uma situação muito sensível. E aqui a questão dos filhos, né? Quem não tem filhos e nem pais vivos, ok? Então, existe a ordem de vocação, né? Os filhos, os descendentes, os ascendentes, se não houver ninguém. Como que vai fazer? Existem os herdeiros que a gente chama de herdeiros colaterais. São irmãos que estão na lateral, irmãos, sobrinhos. Então, o Estado ele sempre vai procurar alguém que pode chegar algum momento que não tenha sobrinho, que não tenha ninguém. Existe o que a gente chama de herança vacante, que o Estado vai se apropriar desses bens, quando não encontrar ninguém. É muito difícil, mas acontece, tá? Você que desconfia que tem uma herança em algum lugar, por favor... Procure. Porque existe um prazo. O prazo de petição de herança são 10 anos. Em qualquer situação, se você foi deixado de lado de uma herança e você nunca questionou, passado 10 anos, aquilo vai prescrever, você não tem direito mais. Nossa. Então, é um ponto de atenção. Boa. Tem mais uma perguntinha também aqui no Instagram. Pode colocar pra gente. Doutor, o inventário tem uma data prevista, interessante, para começo e término? É da Denise a pergunta.
que tivesse para o término, né? Assim, o término não necessariamente. Ele até tem algumas previsões, mas a gente não pode contar isso. Eu sempre costumo falar que, salvo engano, o inventário mais longo do Brasil demorou mais de 120 anos. Uou! Tá? Já não tinha mais ninguém, doutor? Existe ainda da família real. Se vocês procurarem. Né? Sim. Então, assim, a depender da confusão familiar, e confusão no sentido técnico, quando você não sabe de quem é o patrimônio, de quem é o direito, então isso pode se estender muito. O que a gente deve ficar atento, e quem está ouvindo a gente deve ficar atento, assim do passamento de alguém, do falecimento, para a abertura do inventário a gente tem um prazo de 60 dias. Se não aberto, vai incidir multa. E essa multa pode chegar a 20% do valor do imposto que você tem que estar pagando, que é o ITCMD, normalmente, é o imposto de transmissão, né? E, doutor, existe alguma diferença, por exemplo, assim, vamos supor que a pessoa fez um testamento e nesse testamento faltou alguém, eu não quero dar isso para o meu filho, que foi o que a gente falou assim, esse filho aqui não merece, enfim, ele pode contestar ou não? Então, assim, em tese ele pode sempre contestar. Por que em tese? Porque a gente tem uma questão que a gente chama de legítima. Se eu tenho um patrimônio que totaliza 100, eu posso dispor de 50% dele, para quem eu quiser. Mas os outros 50%, a lei preconiza que eu deixe ele reservado para aqueles que, de fato, e por lei, sejam os meus herdeiros. Então, 50% eu posso dispor. E também pode, se alguém se sentir preterido, pode levantar a mão, olha, né, tem um arranjo familiar, a gente vai olhar, analisar se de fato ele tem por direito ou não, mas existe o direito de contestar, sim, tá? E, doutor, tem mais uma pergunta para você, mas antes, eu tinha visto uma notícia de um empresário muito rico, que ele faleceu e ele deixou a herança dele para o Neymar. Não sei se vocês viram essa notícia. Eu lembro. E daí, assim, todo mundo ficou, meu Deus, o cara já é milionário, deu pro Neymar. O Neymar não precisa. Neymar não precisa, deu pra uma instituição de caridade, será que não tem, né? Um primo, um tio, um sobrinho. Daí a pessoa, ela realmente pode fazer isso, assim, eu sou muito rica, não tenho ninguém, gosto do Neymar e vou lá dar meu dinheiro para ele. Sim, pode sim. Se você, mais uma vez, observar que na sua linha sucessória não há herdeiros, não tem ninguém, não tem colaterais, você pode deixar de expor para quem você quiser. Para o Neymar, para qualquer Até para alguém que nunca nem conheceu desaforo. você. Exatamente. É até bom colocar uma pergunta que talvez não tenha aqui, mas as pessoas me perguntam recorrentemente. Hoje é muito comum os pets. Se eu posso deixar herança para um pet meu? Não pode, tá? Você não pode porque, assim, no ordenamento jurídico ele não é uma pessoa, né? Você pode deixar um cuidador, para deixar o dinheiro para alguém, alguma coisa, assim. Mas eu falo assim, minha herança toda vai ficar em nome do pet e tal, não pode. Tá? Mas pode, de repente, colocar assim, vai ficar para fulano, que tem o dever de cuidar do meu cachorro. Exatamente. Então tá bom. Dá para organizar isso, tranquilamente, tá? Agora, vamos lá para a última pergunta. Essa pergunta aqui, né? Isso. Boa tarde, não sei qual que é o nome da pessoa. Boa tarde. O neto do meu avô está no inventário de um imóvel e não conseguimos vender porque ele não assina na imobiliária. Qual medida podemos tomar, levando em conta que todos os outros herdeiros querem vender? A mãe dele ainda está viva e ela é a filha do meu avô. Ele teria direito mesmo? Ok. Quando um dos herdeiros não quer, não se dispõe a vender o imóvel, pode sim a gente pedir judicialmente, né, que o juiz o obrigue, que não é o melhor termo, mas compulsoriamente fale, a gente vai vender e vai passar a parte do seu dinheiro, porque assim, o ordenamento jurídico a gente tem que entender, por mais técnico que seja, mas assim, o direito já vem da palavra direto, que é uma direção. Ele tem que ter uma obviedade, tem uma lógica. Então, ele não pode prejudicar os outros herdeiros por conta de um querer, simples querer dele, tá? Então, assim, há técnicas, meios, né? Meios, dispositivos para que a gente consiga fazer com que ele venda assim. Tá? Porque só ele está querendo atrapalhar. Querido, se toca. Atrapalhando, né? Chegaram muitas perguntas, né? Porque é um assunto que a gente começa a responder, as pessoas começam a ter mais dúvidas. Já vamos pedir para o senhor voltar, pode? Tá, claro, é um prazer estar aqui. Prazer. Seja sempre muito bem-vindo. Você de casa aproveita, continua fazendo as perguntas, o doutor vai responder algumas também. Tem os contatos do doutor aí na tela, mas ele também volta para depois a gente falar mais sobre o assunto, viu? Doutor, seja sempre bem-vindo. Obrigado, obrigada. Obrigada, Gabi. Doutor. Prazer, viu? Volte sempre. Tá bom, obrigado.